O mundo se lembra daqueles que ou destroem tudo até virar cinzas ou então se sacrificam para que o mundo possa ser salvo. De um lado estava Madara Uchiha, cujo nome fazia o campo de batalha tremer, que começou a se considerar um deus para quem a paz era apenas uma ilusão e as pessoas meros fantoches daquela guerra. Do outro lado, Itachi Uchiha, uma alma solitária cujo sofrimento ninguém jamais compreendeu, que destruiu tudo com as próprias mãos apenas para que seu irmão mais novo pudesse viver em um mundo melhor. Madara e Itachi representam duas perspectivas completamente diferentes. Um queria subjugar o mundo e vencê-lo, enquanto o outro se curvou diante do mundo para salvá-lo. Quando as pessoas comparam os dois, a maioria das pessoas só vê o poder de Itachi e Madara, dizendo que Madara era de nível Deus, tinha o Rinnegan, técnicas como a Limbo, e até o poder da besta de 10 caudas. Mas irmão, nem tudo se resume a poder. O verdadeiro poder está em tomar decisões, em se sacrificar e em pensar em todos os níveis indo onde ninguém mais consegue chegar. E nesse nível, se alguém estava à frente de Madara, esse alguém era Itachi. Itachi não era apenas um guerreiro, ele era um mestre estrategista. Ele venceu guerras antes mesmo de pisar no campo de batalha. E o mais importante, ele nunca foi ganancioso por poder, enquanto Madara vivia em busca dele. Quando Kakashi matou Pain, as pessoas o consideraram um mestre, mas no coração de Itachi havia apenas uma missão: garantir que Sasuke sobrevivesse, evitar uma nova guerra e permitir que uma criança cujo sonho era se tornar Hokage pudesse viver sem medo. Ele planejou até a própria morte e mesmo depois de morrer deixou um Amaterasu para que Sasuke pudesse ver a verdade por trás das mentiras de Madara. Agora veja, essa foi a história de fundo dos dois, mas se falarmos de poder, Madara não era apenas um, ele era uma verdadeira lenda. O maior guerreiro do clã, ele possuía o Mangekyo Sharingan Eterno, o Rinnegan, técnicas como a Limbo que ninguém conseguia nem ver. E quando ele absorveu o 10 caudas, ele literalmente se tornou um deus, ninguém conseguia nem chegar perto dele. Mas o problema de Madara era que ele queria poder, ele queria controlar o mundo, ele dedicou toda a sua vida a criar uma ilusão. Um mundo onde não existisse dor, mas tudo fosse falso. E se olharmos para Itachi, ele não tinha o chakra de Madara, nem o Rinnegan, nem o poder do 10 caudas, mas ele tinha inteligência, uma visão que queria trazer paz ao mundo, não através de ilusões, mas na realidade. Para Madara, poder era tudo, e para Itachi, paz era tudo. Quando Itachi viu que tudo estava acontecendo em nome de Madara, ele, sem contar a ninguém, planejou destruir o sistema por dentro. Ele manteve pessoas perigosas como Kisame sob controle e nunca foi dominado nem mesmo por cientistas como Kabuto. E o mais importante, quando Madara foi ressuscitado pelo Edo Tensei, Itachi já tinha deixado uma medida de segurança para detê-lo chamada Kotoa Matsukami, aquele genjutsu que pode mudar os pensamentos de qualquer pessoa sem que ela perceba. É algo a se pensar. Por mais forte que Madara fosse, ele nunca teve a mesma visão de futuro que Itachi. Madara queria controlar o mundo pela força, enquanto Itachi queria mudar o mundo através da compreensão. Itachi não venceu apenas no campo de batalha, mas também contra o tempo. Ele deixou seu impacto mesmo após sua vida e esse poder é ainda maior do que qualquer besta de cauda. Veja, se falarmos sobre quem é mais poderoso entre Itachi e Madara, não há dúvida de que Madara é mais poderoso. Mas se poder e chakra fossem tudo, alguém como Itachi nunca seria considerado um dos shinobi mais respeitados do mundo. A visão de Madara sempre foi sobre controle. Ele entendeu que o mundo precisava de paz, mas queria trazer essa paz à força. Para ele, cada pessoa era uma ferramenta que ele poderia usar em seu plano. Ele queria colocar o mundo inteiro em uma ilusão e tirar toda a dor das pessoas. E para alcançar esse objetivo, ele sacrificou tudo. Já a visão de Itachi era completamente diferente da dele. Mas Itachi se sacrificou para que o mundo pudesse ver a verdadeira paz. Itachi nunca forçou ninguém. Ele entendeu que a paz só é possível quando as pessoas compreendem a dor por si mesmas, fazem suas próprias escolhas e aprendem por conta própria. Para ele, a paz era um resultado natural, não algo imposto por uma ilusão. Se os dois se enfrentassem, mostrariam todo o seu poder apenas no campo de batalha. Sua prisão de fronteira atacava com seus clones invisíveis sem que ninguém percebesse. Seu Susanoo era tão grande e poderoso que a terra tremia por uma grande distância. E quando ele lutava com o chakra das bestas com cauda, cada movimento era equivalente a uma bomba nuclear. Mas a força de Itachi nunca foi o chakra. Sua verdadeira arma era sua mente. Ele só entrava no campo de batalha quando já tinha uma solução pronta para cada movimento. Ele nunca lutava sem um plano. Itachi identificaria a prisão de fronteira de Madara, entenderia seu padrão e criaria um contra-ataque. Porque Itachi não usava apenas força, ele usava psicologia, observação e preparação. E o mais importante era que Madara nunca entendia os sentimentos dos outros. Para ele, as pessoas eram apenas obstáculos, enquanto Itachi tentava entender as emoções de cada pessoa. Por isso, ele conseguia
conseguia até ler a mente de alguém como Madara. Ele encontrava a fraqueza dele em sua arrogância, usava sua confiança contra ele e criava sua queda a partir disso. Também é importante entender que, embora a técnica de Madara fosse poderosa, ela também se tornava previsível, enquanto Itachi era imprevisível. Ele nunca usava o mesmo método repetidamente. Seu golpe era tão refinado que se Madara fosse descuidado, ele seria atingido e nem perceberia. E se Madara entrasse em contato com a lâmina de Itachi, ele seria selado. Sem entender nada, Madara queria governar o mundo. Itachi queria entender o mundo. Ambos tinham seu próprio poder, sua própria visão, mas um queria governar de qualquer jeito e o outro protegeu silenciosamente. E quando dois desse nível se enfrentam, só vence aquele que é mais inteligente, mais paciente e mais consciente. E esse era o Itachi. O declínio de Madara foi pensar que poderia conquistar tudo apenas com força, enquanto o nível de Itachi, sua mentalidade, era de que ele poderia salvar tudo através de sua comunidade. E por esse motivo, mesmo que eles se enfrentassem, Madara poderia até vencer fisicamente, mas mentalmente ele sempre ficaria atrás de Itachi. E eu acredito que a verdadeira vitória é aquela que se conquista entendendo tudo, sem derramar sangue desnecessariamente. Por isso eu acredito que Itachi é forte, assim como Madara também é, mas essa é a minha opinião. Agora quero saber o que vocês pensam, então deixem nos comentários. E sim, se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem com aquele amigo que acha que Madara é mais forte.